Fala amigos do canal, tudo bem com vocês? Começando aí mais um vídeo para a gente conversar, debater, dialogar a respeito da palavra de Deus. E hoje o tema é criança, sabe? Você que é pai, você que é mãe, você que já é um avô, nunca é tarde, né? Uma avó. Então o nosso tema hoje é a criança. E Jesus deixou uma mensagem muito linda com relação à criança. A gente tem os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos são chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos. Foram escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes, e eles não se comunicavam, então era do que eles lembravam. Então, por isso que você vê que em um tem um texto muito parecido, porém, quando chega no outro, tem o mesmo texto, também parecido, mas falta algum detalhe. Mas chega num terceiro texto, você tem os mesmos 2 textos e um vai completando o outro, porque é como se fosse uma lembrança do primeiro autor, uma lembrança do segundo autor e uma lembrança do terceiro autor. A Bíblia foi totalmente inspirada por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, isso é fato. Mas a capacidade humana aí entra as falhas humanas. Por que Deus deixou entrar as falhas humanas? Porque existem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia. Existem muitas pessoas que, não acreditam em Deus. E quando elas conseguem ver um livro falho, eu digo falho de verdade, não fica triste comigo, porque tem falhas na Bíblia, isso é fato. Só que as falhas, elas são tão perfeitas ou tão maravilhosas, essas falhas, que elas deixam a provar cada vez mais que realmente a Bíblia é verdadeira, que realmente não está errado, era aquilo. Por exemplo, eu já ouvi um caso aí há muito tempo atrás, não me recordo mais. A pessoa começa assim, sem fé nenhuma, ateu, a ler a Bíblia procurando vestígios. E isso foi um investigador lá dos Estados Unidos. Ele começou a ler a Bíblia procurando vestígios de coisa errada. E foi aí onde ele conseguiu ver que um completava a história do outro. Então, por exemplo, às vezes o seu pai contou uma história para você, contou uma história para o seu irmão, contou uma história para sua irmã. Seu pai contou a história para todos vocês. Aí quando o seu pai morrer, no caso, assim, ou não estiver presente, e vocês estiverem contando aquela história para os familiares seus, você vai contar de um jeito, já o seu irmão vai acrescentar mais uma coisa, seu outro irmão vai acrescentar uma outra coisa. Não que seja mentira, mas é coisa que você não lembra, que ele lembra e que o outro também lembra. Ficou claro? Deu para entender? Então vamos para a palavra, tá? Começando aí, foi importante a introdução. Mateus capítulo 18. E os discípulos, eles estavam querendo saber quem que era o maior no reino dos céus. Havia ali um debate a respeito disso. E em Mateus 18 nos dá a clareza. Mateus 18, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus chamando uma criança. Sabe, amigo? Tinha muitas crianças ali. A gente consegue entender isso lendo os outros textos. Mas Jesus chamou uma criança em especial. Ele olhou para todas aquelas e viu uma. E pôs no meio deles. Jesus viu uma criança, colocou ali no meio e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, aqui ele está falando no plural, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, novamente no singular, este é o maior no reino dos céus. Imagina que honra aquela criança teve. Imagina que honra os pais daquela criança teve ao ver Jesus indo lá, buscando aquela criança. Você como pai, você falando, nossa, esse é meu filho. Jesus usando aquele menino, não estava usando aleatoriamente. Ele escolheu uma criança em específico, como a gente vê no capítulo 18, versículo 2. E Jesus chamando uma criança. Depois ele fala no plural, falando a respeito das crianças, e depois ele volta para o singular, concluindo, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança. Sabe? Imagina a felicidade do pai de ouvir isso da boca de Jesus. Pô, seu filho é humilde. Você já sabe que você conseguiu educar bem, você sabe até onde você conseguiu ensinar. E poxa, que alegria é essa assim, a gente poder ouvir isso de Jesus. Você foi um bom pai, você foi um bom avô, você foi uma boa avó. Jesus não falou diretamente ao pai, mas Jesus falou diretamente àquela criança. Imagina como que essa criança não cresceu, como que não foi a vida dessa criança, sabe? Ele levantou a criança, ele ergueu a criança, ele colocou a criança lá em cima. Primeiro ele colocou ela no centro, depois ele pegou e falou as qualidades daquela criança, usando ela como exemplo, sabe? Ele deu uma autoestima gigantesca para aquela criança. Você exalta a capacidade dos seus filhos? Você exalta a qualidade dos seus filhos? Quantas vezes você pega ele diante da sua esposa e fala, olha, cara, você é 10, filhote. Hoje o papai vai te dar isso porque você é bom nisso. Quantas vezes você faz isso, amigo? A senhora faz isso quantas vezes com o filho da senhora, com a sua filha? Nossa, que princesa! A mamãe hoje vai te levar para tal lugar porque você é assim, assado, sabe? Você levantar a criança. Jesus ensina para nós. A gente precisa não dar moleza, mas às vezes também a gente precisa enaltecer o nosso filho. Não no mau sentido, entende do bom sentido que eu quero falar com você. Às vezes o nosso filho, ele precisa de uma autoestima. E a autoestima, ela vem assim, sabe? E Jesus, ele deu esse exemplo. Não só esse, deu vários. Mas para o vídeo não ficar grande, eu vou ficando por aqui. Se você entendeu, pratica. Se você já pratica, parabéns, deixa no comentário aí até para outras pessoas também ouvirem, se alimentarem. E tem muito mais conteúdo a respeito, né? Mas vou ficar por aqui pro vídeo não ficar grande. Pessoal, um abraço, fica com Deus.